Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso, Santo é o Senhor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor, digno de louvor. Senhor Deus poderoso, Santo é o Senhor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor, digno de louvor. Tu és santo,
Deus. Obrigado, Pai, porque nesta manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas, Pai. Obrigado, meu Deus, porque podemos erguer as nossas vozes e cantar e louvar e bendizer o nome de Jesus. Digno é o Senhor de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Pai, que neste dia em especial possamos, juntamente com os nossos irmãos, estar com o coração aberto a receber a Tua palavra e a praticarmos, ó Deus, todos os dias das nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Como é bom estar aqui, como é bom receber e ver irmãos, rever amigos, né? Alguns eu falava assim, desde o ano passado que eu não via esta pessoa. Então, se puder olhar para o lado, para o outro e dar aí um cumprimento, um abraço, dizer assim, ó, Deus abençoe. Se não conheceres a pessoa, diga, olha, qual é o teu nome? E então cumprimenta mais uma vez. Amém. Tão bom estar aqui, tão bom podermos rever amigos, irmãos, conhecer amigos também e novos irmãos. Quem está conosco hoje aqui pela primeira, segunda, até a terceira vez, levanta a mão assim mais uma vez, olha, recebe mais um abraço ali, mais um cumprimento. É um casal amigo, ovelhas de um amigo também, pastor lá do Rio de Janeiro, estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês e todos são bem-vindos para estar nesta manhã a louvar e a bendizer o nome de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, olha, quem não tem um exemplar de Bíblia, de uma Bíblia, e precisar, nós temos para oferecer. Nós recebemos, no ano passado, uma doação de Bíblias, então temos Bíblias, é uma letra maior, não é aquela letra gigante, mas eu consigo ler. Se eu consigo ler, então a juventude também, não, eu estou brincando. Então assim, quem precisar de Bíblia, ok? Fala comigo após a celebração, nós temos como oferecer, ok? E se precisar de uma Bíblia para também levar e presentear alguém, oferecer a alguém, também podemos fornecer essa Bíblia. Temos Bíblias tanto normais, vamos assim dizer, né, para adultos, também temos Bíblias para adolescentes. Então aquela Bíblia com a capa mais colorida, mais bonita assim. O Túlio que é uma dessa, né? Então assim, é extra gigante a letra, né? Não, essa daqui é normal. Então, e fica aqui então essa orientação. Nós precisamos ler a Bíblia. Eu sei que muitas vezes nós nos acostumamos a ler a Bíblia no telemóvel. E pronto, eu tenho, como eu já disse, mais de 20 versões da Bíblia aqui no telemóvel, tenho livros de estudo e tal, e é útil. Mas nada substitui o ler a Bíblia no papel. Aliás, qualquer livro, né? Quem gosta de ler sabe que é diferente. Então, tem a Bíblia, tem um exemplar da Bíblia, oferece a Bíblia também. Acho que vale muito a pena nós termos a palavra, o exemplar da Bíblia. Outra coisa importante, próximo domingo, o que nós vamos ter no próximo domingo? E no sábado? E na sexta? Então sexta-feira, próxima sexta-feira, às 8 horas, é 8 horas mesmo? 8 horas da noite, temos uma noite de adoração e louvor. Então, olha, próxima sexta-feira, noite de adoração e louvor. Presta atenção aqui agora, ó. Olha para mim aqui. Senão, sexta-feira, noite de adoração e louvor. Sábado, todos os pequenos grupos, ou seja, vamos lá, voltar. Sexta-feira, é uma programação aberta para toda a gente. Então você pode convidar pessoas até de outras igrejas. Nós temos convidados, pastores, amigos de outras igrejas também para estarem conosco na sexta para louvar ao Senhor conosco.
No sábado, às 15h30, 3h30 da tarde, é um encontro nosso, ou seja, para todos os pequenos grupos e todos aqueles que ainda não fazem parte de um pequeno grupo, mas querem estar nesse dia. Vai ser muito bom e vai ser o reinício dos encontros dos pequenos grupos para a próxima semana. No dia 18, próximo domingo, aí nós temos uma coisa muito especial. O que é? Celebração. Muito bem, irmãos, muito bem. Celebração. Vamos ter um culto diferente. Vamos ter algumas surpresas, algumas coisas boas, diferentes, para celebrarmos aqui, relembrarmos desses 5 anos do início da plantação da Igreja Batista Local. E depois da celebração, aí temos uma outra coisa muito importante, que é o quê? Que é um almoço. Então vamos ter bolo, ok, para cantarmos os parabéns, e vamos ter um almoço. O almoço, gente, vai ser, o prato principal é uma feijoada à transmontana, ok? É coisa boa demais. Quem não come a feijoada, tem a opção 1, que é o frango à parmegiana, e quem não come também o frango à parmegiana, tem ainda a berinjela parmegiana. Se não come a parmegiana, aí, meu irmão, você traz uma marmitinha de casa, ok? Ou a gente tenta ver se faz só o bifinho grelhado ali para poder você comer. O importante é que a gente vai estar junto, ok? Quem não fez a inscrição ainda, hoje é o último domingo. Eu sei que a gente, portugueses, brasileiros, enfim, portugueses, sul-americanos, de uma forma geral, deixa tudo para a última da hora. E o que acontece com isso? A equipe que está a preparar o almoço, ela precisa saber a quantidade. Às vezes acontece, na quarta-feira, termos 30 inscritos. Chega no sábado à noite, 180, como foi da última vez. Então, assim, procurem, cadê? Christian e Alessandra estão aqui, esse casal que está conosco, eles estão responsáveis pelas inscrições. Procurem-nos e façam as inscrições para que a gente possa, então, ter esse almoço da melhor forma possível, preparado, com muito amor, muito carinho. Amém? Amém? Eu queria agora, nesse momento, que nós orássemos por uma coisa muito importante. Próximo domingo, nós vamos ter as eleições presidenciais em Portugal. E nós não vamos falar aqui sobre questão de política partidária, mas sabemos que isso influencia todas as nossas famílias. Nós queremos orar por Portugal. Então, nesse momento, eu queria que você pudesse, em duplas ou trios, mas não sozinho, ou duplas ou trios, orar especificamente por Portugal. Então, faz rapidamente aí, duplas ou trios, e vamos ter um minutinho para que você possa orar só por Portugal. Posso orar?
Deus, obrigado, ó Pai, por este dia, obrigado, Pai, por esta nação. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por Portugal, ó Deus, que esta nação possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Pedimos, ó Pai, não apenas pelas eleições no próximo domingo, pelo presidente, o novo presidente da República que estará, ó Deus, a ser eleito, mas por todos aqueles, ó Deus, que têm dedicado a sua vida na política pública, porque, ó Deus, nós sofremos e somos beneficiados com tudo isso. Pedimos, ó Deus, que aqueles que serão eleitos nesta eleição e nas próximas sejam pessoas, ó Deus, que abram as portas para a pregação do Evangelho, que não tenhamos restrições quanto a isso. Meu Deus, que sejam pessoas que tragam benefício para o povo português, ó Pai, um povo que tem sofrido ao longo dos anos. Ó Deus, traz prosperidade para esta nação, para que a partir daqui, ó Deus, nós possamos olhar para toda a Europa e para todo o mundo e levarmos também a boa notícia que Jesus Cristo traz para nós a salvação. Ó Deus, abençoa todos aqueles que estão nesse país porque emigraram para cá e são imigrantes aqui. Ó Deus, quantos que ainda dependem de documentos, quantos, ó Deus, que ainda estão a depender de coisas que não estão nas nossas mãos. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que neste ano seja um ano também de celeridade, onde possamos ter documentos sendo emitidos, pessoas sendo regularizadas, e um país em crescimento, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a boa notícia de Jesus. Nós oramos assim no nome dele, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Pai. Que Deus abençoe a vida de cada um e não nos esqueçamos de orar por esta nação. Não nos esqueçamos de orar por tudo que está a acontecer na política mundial. E vemos que a Bíblia diz que nos finais dos tempos haveriam guerras e rumores de guerras. E só nessa semana, quem leu um pouquinho só dos jornais, viu que há muitos rumores de guerras. Então vamos orar por isso, vamos estar atentos a isso. É o tempo de nós estarmos mais sensíveis e podermos então partilhar do Evangelho, da esperança que há em Cristo. A nossa esperança não está na política, e eu quero reafirmar isso. A nossa esperança não está na política, independentemente de quem vai ser eleito ou não. Eu quero dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Se nós proclamarmos o nome de Jesus, como muitas vezes proclamamos políticas partidárias ou equipas de futebol, nós já teríamos ganho muitas outras pessoas para Jesus. Há muitos de nós que usamos as nossas redes sociais para tanta coisa, mas não proclamamos Jesus nenhuma vez. Estejamos atentos a isso. Fica aqui um alerta, para que possamos ter isso no nosso radar. Amém? Então vamos louvar ao Senhor e vamos glorificar o nome do nosso Deus mais uma vez. Nesse momento, enquanto vamos louvar ao Senhor, bendiz a minha alma, é o cântico que vamos cantar agora. Nós vamos ter a oportunidade, também o privilégio, de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você também tem no seu coração uma oferta de amor por esses 5 anos da plantação da igreja, você também poderá fazê-lo nesse momento. Temos como fazer aqui, e já vai estar chegar aqui, eu acho, né? O nosso gasofilácio, que é um nome bonito, é aquela caixinha onde pomos aqui, e também por transferência ou pelo IBAN ou por MBWay, aquilo que mais fácil for. Obrigado, Margarida. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor e contribuir com aquilo que o Senhor já tem proposto nos nossos corações. Minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti.
gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo, e o meu desejo és tu. E o meu desejo. Amém. E é neste espírito de adoração, louvor e oração ao nosso Pai que nós vamos cantar a próxima música. O cantar também é uma forma de falar com Ele, de declararmos aquilo que sentimos, aquilo que somos, porque é que sentimos, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus é na nossa vida, aquilo que Deus faz na nossa vida todos os dias. E nós somos sempre desafiados a ter uma vida de oração e muitas vezes esquecemos de parar e pensar no privilégio que é nós podemos fechar os nossos olhos e simplesmente falar com o Pai, saber que Ele nos ouve, saber que Ele está lá, não importa onde estou, não importa como está o meu coração, Ele nos ouve. Então é um privilégio podermos falar com o Pai e é um privilégio saber que Ele nos ouve. Falar com Deus. Na oração encontro calma,
adoração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz, porque grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. E neste espírito de louvor, adoração, vou chamar aqui à frente as crianças e vou chamar aqui à frente também aqueles que prepararam a lição para ensinar às nossas crianças. E esta semana nós temos a Filipa, a Flávia, a Matilde, a Amanda, a Rafael, que tiraram tempo para preparar. E queres orar? E vamos orar. Obrigada, Jesus, por ti, mais um dia que deste. Obrigada por nós termos a nossa igreja mais bonita. Jesus, amém. Amém. Tão bom também vermos as crianças, não é? A crescer nos caminhos do Senhor e fazer uma oração tão linda assim. Que bom. Vai lá, vai lá, vai lá.
Tem mais um. Atenção para o novo. Atenção para o novo. Nós iniciamos na última semana, não é? Na primeira semana deste ano, no primeiro domingo do ano, uma nova série de estudos, onde estamos a estudar o tema apologética, ou seja, defesa da fé. Conhecer melhor as Escrituras para poder, então, anunciar a palavra do nosso Deus de uma forma coerente, fundamentada, principalmente fundamentada na palavra. Na semana passada, iniciamos então esses estudos e esses estudos normalmente serão feitos em 2 domingos, ou seja, cada estudo para 2 domingos. Então hoje tivemos a conclusão do estudo 1. E vamos sempre, na medida do possível, também seguir o estudo bíblico na pregação, ou seja, fundamentar ou desafiar a palavra, através da palavra, para as nossas vidas aqui. Nesta semana ainda não temos os encontros dos pequenos grupos, e na próxima semana já reiniciam então, durante a semana, os encontros dos pequenos grupos. Quero convidar então para que possamos abrir as Bíblias em Josué capítulo 2. Josué no capítulo 2, versículos de 1 a 21. Josué capítulo 2, de 1 a 21. O texto também será passado aqui nos ecrãs, então temos como acompanhar o texto. Estarei a ler na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Versículo 2: todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei bem por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado por lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e vocês fizeram a leste também do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem e depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer,
se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque naquela pessoa, nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe, e assim ela os despediu e eles partiram, e depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos sabedoria do Senhor agora para que possamos não apenas de forma intelectual compreender a palavra, mas que o Senhor, além disso, Pai, possa tocar os nossos corações e que possamos ter mudança de vida, de pensamento, Pai, no nosso interior. Obrigado por tudo isso, obrigado por tudo que temos visto, ouvido, pelo que temos vivido ao longo desse tempo. E que nesse novo ano, vivamos o novo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Como eu disse, nesse ano nós vamos estudar sobre um assunto que é muito peculiar e muito forte, que é a fé. Ou seja, fé. Qual é o fundamento da nossa fé? Onde nós estamos fundamentados? Como que nós entendemos isso daquilo que o Senhor Deus tem nos dado? Por vezes, quando nós ouvimos falar de fé, e na semana passada iniciamos a exposição desse texto bíblico, e eu quero continuar hoje. Porque os exemplos de fé que nós trazemos à nossa memória, normalmente são quem? E aí falamos alguns nomes. Vamos lá, vamos relembrar esses nomes. Quem são os exemplos de fé? Abraão, que é o pai da fé. Mais quem? Moisés. Mais quem? Noé. Mais quem? No Novo Testamento. Ninguém lembra de José? Aí vem José, Maria, Paulo, Pedro, João, enfim, todos esses, não é? No Antigo Testamento temos muitos outros. Raramente nós vamos nos lembrar de Raabe. Raramente vamos nos lembrar de uma mulher prostituta que era de um outro povo. Nós não nos lembramos dela como exemplo de fé, entretanto a Bíblia traz para nós esta mulher, até mesmo na genealogia de Jesus, que está em Mateus capítulo 1. É uma das 5 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Ou seja, precisamos olhar o que a fé desta mulher tem a nos ensinar. Porque estamos a falar de fé, vamos olhar o que aconteceu com essa mulher. Quando nós vamos examinar o texto bíblico, né, o nome dessa mulher, Raabe, significa literalmente tempestade, arrogância. Talvez para o português seria arrogância. Então uma pessoa arrogante seria uma pessoa Raabe. Você conhece Raabes? Talvez não com esse nome, mas conhece pessoas arrogantes, né? Então nós temos isso. É aquela pessoa arrogante, mas é tempestuosa, ou seja, ela faz questão de mostrar que é. É uma pessoa que tem muito forte isso. E vamos lembrar que os nomes naquela época eram reflexo do caráter da pessoa, da forma como a pessoa vivia. Se o nome não condissesse com o que a pessoa vivia, muitas vezes era alterado, era mudado. Ok? Nós vamos ver isso. O próprio Jacó vai ser mudado o nome para Israel. Por quê? Jacó era aquele que é o suplantador, aquele que vai roubar alguma coisa de você. É o que ele fez com o irmão, é o que ele fez com o tio, é o que ele fez com o pai, é o que ele fez a vida inteira, até ter um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Ou seja, ele deixa de ser o suplantador e passa a ser o príncipe de Deus. Muitas pessoas tiveram seu nome mudado por causa disso. Ok? Então Raabe significa isso, tempestade, arrogância, alguém mesmo insolente. Jericó, que era a cidade na qual ela vivia, era uma das cidades mais antigas do mundo, ok? Mais antigas. E
essa cidade tinha palmeiras que exalavam cheiros muito, muito doces. Então era uma cidade conhecida pelo seu perfume. Então, uma cidade perfumada. Nós temos hoje essa cena da experiência sensorial. Já viu que em alguns shopping centers e alguns lugares, quando nós entramos, tem um certo perfume. Aquilo marca e nós lembramos. Às vezes a gente vai cortar o cabelo e no final, lá o barbeiro, enfim, dá aquela espirrada. E uma vez eu perguntei assim, por que você jogou esse negócio na minha cabeça? Aí, não, é para você ter uma experiência sensorial. Aí eu... Nossa, agora eu vou espirrar até amanhã, né? Eu sou alérgica. Mas assim, nós temos, mas nunca mais esqueci a experiência, né? Está lá, a experiência sensorial ficou, e eu me lembrei disso. Essa cidade, então, marcava muito. É uma cidade que ficava 270 metros abaixo do nível do mar. Gente, nós estamos a falar que Jerusalém fica mais ou menos a 700, enfim, dependendo do ponto, né? Acima do mar Mediterrâneo. Jericó fica 270 metros abaixo do nível do mar. Uma das cidades mais baixas do planeta, em termos de nível de mar. Então, assim, nós estamos a falar também de uma geografia que mostra, que revela algumas coisas. Lembra de quando Jesus conta a parábola do bom samaritano? Que ele estava a descer para Jericó. Por que ele estava a descer? Porque é literalmente uma descida, que dá até pressão no ouvido. Quando nós vamos hoje lá e descemos de carro ou de autocarro, dá pressão no ouvido porque é uma descida muito forte. Então nós estamos aqui diante de um quadro que é uma mulher dessa cidade de Jericó, que tinha um nome que significava arrogância, uma mulher que talvez estivesse acostumada a resolver os seus problemas, e tanto é que quando as espias chegam, o que ela faz? Ela resolve o problema, ela esconde, ela dá o jeito dela, ela mente, ela manda para um lado o exército, esconde para o outro, ela estava acostumada a resolver o seu problema. Como muitos de nós, muitas vezes, estamos acostumados a resolver os nossos problemas até não conseguirmos mais. Até não conseguirmos mais. Então essa mulher, diz a Bíblia que ela era uma prostituta. A Bíblia não esconde isso. Inclusivamente, quando ela é citada em Mateus capítulo 1, é lembrado que ela era uma prostituta, antes de conhecer a Cristo, ou conhecer a Deus. Então, a arrogância, uma vida devassa, mas ela precisava de uma nova vida. E é assim que ela decide, pelo Deus que ela fala, e ela faz uma declaração de fé, esse Deus que é Deus em cima no céu, e embaixo na terra, e eu quero estar nisso. Ela então entra para uma família de fé. Essa mulher queria fazer parte dessa família. Engraçado isso porque no Antigo Testamento existia ainda a ideia do proselitismo, ou seja, se uma pessoa queria fazer parte do povo de Israel, ele precisava agora se tornar um israelita. Como? Uma das coisas, os homens precisavam ser circuncidados. As mulheres precisavam andar com as roupas como elas andavam. A forma de falar, a forma de cultuar, ou seja, havia uma transformação externa para revelar uma transformação interna. A questão é que nem sempre uma transformação externa reflete verdadeiramente numa transformação interna. Há pessoas que realmente vivem, que mostram uma coisa, mas por dentro não é. É por isso que lá no sermão profético vai dizer o seguinte: muitos virão em meu nome a dizer, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, mas não vos conheço. Ou seja, porque muitas vezes nós temos essa questão do que está no exterior. É interessante porque em Efésios, já no Novo Testamento, Jesus ele fala que ele veio pagar um alto preço. Há um texto que eu quero ler, que é esse aqui, olha. Efésios capítulo 2, versículos de 11 em diante. Podemos ler juntos? Acho que vale a pena. Portanto, todos juntos, vamos lá? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, pausa aqui, gentios, ou seja, quem não era judeu, gentios na carne, vamos lá? Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, circuncisos são ali o povo de Israel,
que se gabava, que se exaltava, que nós somos o povo da promessa, que nós somos os circuncisos. Então, lembra da controvérsia entre os próprios apóstolos, se deveriam ou não circuncidar os novos cristãos e tudo mais. E isso em Atos capítulo 15, vamos ter lá o primeiro concílio da igreja, para dizer assim, não precisa. Ok? Por quê? E aí, na carta aos Efésios, Paulo fala sobre isso. Aqueles que se intitulam circuncisos. Vamos lá? Na carne, né? Por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Está bem didático, esse texto é muito forte. Vamos continuar. Fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, a Novo e Velho Testamento estão ali, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Gente, esse texto é claríssimo. O que ele está a fazer aqui é claríssimo. Nós agora pertencemos à família de Deus. Muitas vezes, quando eu vou escrever uma mensagem no grupo da igreja, eu falo assim, família local. Não é uma questão, uma expressão fútil, vazia. É porque temos que ser família, uma família espiritual. Ou seja, família que tem pessoas de vários tipos diferentes, é uma família de famílias, uma família espiritual. Falamos sobre fé. Semana passada abordamos 2 aspectos da fé de Raabe. Vamos lembrar aqui. Qual foi o primeiro? A fé dessa mulher, o que ela, a vida dela revela uma fé o quê? Uma fé racional. Ou seja, a razão não é inimiga da fé. Nós precisamos ter, sim, uma fé racional. Ela diz, eu sei, eu ouvi dizer, eu tenho os relatos, eu vi. Ou seja, havia uma constatação, uma fé racional. Mas também aprendemos que ela tinha uma fé o quê? Sobrenatural. Porque a razão, ela vai até um ponto, e precisamos tê-la conosco, somos racionais, somos seres racionais, mas, além disso, algo que nós não explicamos. Quantos já experimentaram aqui um milagre na sua vida? O que é um milagre? É alguma coisa que vai contra as leis naturais. É uma mudança de paradigma, é algo sobrenatural. E essa mulher, ela também tem uma fé sobrenatural, ela creu naquilo que Deus fez. Então, esses 2 aspectos da fé, nós vimos na semana passada, que é a fé com base racional e fundamentada no sobrenatural. Vamos ver mais 3 aspectos agora dessa fé dessa mulher. Próximo aspecto, a vida de Raabe revela uma fé na misericórdia de Deus. Diz o texto bíblico. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade.
Para isso peço que me deem um sinal e não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que os matem. Olha só que interessante. Raabe conhecia a fama dos amorreus, aquele povo. Conhecia. Conhecia também a fama do Deus de Israel. Ela disse isso. A fama do Deus de Israel chegou até ali. E todos estavam com medo daquele Deus todo-poderoso. É interessante porque Raabe conhecia os vizinhos, conhecia quem ela era. E ela diz, soubemos do que Deus fez. Ela poderia ter usado a sua postura de arrogância. Ela poderia ter dito assim, eu é que sei. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos arrogantes, não somos ensináveis? Aliás, uma das coisas mais tristes numa pessoa cristã, ou qualquer pessoa, mas no nosso caso aqui, um cristão, é quando a pessoa não é ensinável. Um coração não ensinável é difícil. Como ensinar alguém que já está cheio? Se eu já sei de tudo e eu me basto, eu não tenho mais nada para aprender. Mas se nós estamos com o coração aberto para aprender mais de Deus, então vamos crescer. Essa mulher tinha um coração ensinável. A arrogância dela foi quebrada e ela pediu por misericórdia. Ela clamou por misericórdia. Vamos lembrar aqui, o que é ter misericórdia de alguém? Misericórdia vem de duas palavras aí que são juntas, ou seja, miséria, ok? E cardia, coração. Ou seja, usar de misericórdia com alguém é olhar a miséria do outro, não com os nossos olhos humanos, mas com o olho do coração, com o olhar do coração. Porque, vamos ser bem sinceros, há pessoas que nós ajudamos e que não mereciam. Já ajudaste alguém que não merecia? Quem tem filho aqui? Você fala assim, não merece. Quem é pai já sabe disso. Mas vamos usar outros exemplos também, que senão quem não é pai vai ficar chateado. Assim, quantas vezes nós ajudamos alguém, não porque ela merecia, mas porque ela precisava. Então nós, por misericórdia, agimos com graça, que é o favor imerecido. Misericórdia é a constatação, é olhar para o outro, não com um olhar de julgamento, como normalmente nós fazemos. Quantas vezes nós julgamos alguém no nosso coração? Às vezes, verbalizamos, e por vezes, só guardamos. Eu não sei você, mas já aconteceu de pedir perdão a Deus por ter julgado uma situação ou uma pessoa? Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu muitas vezes. Uma vez, quando eu estava recém-formado ainda no seminário, é aquela época que os colegas vão sendo ordenados no ministério e os amigos vão para apoiar e vão também para aprender, para ver o que está a acontecer. E numa dessas, estávamos na Terceira Igreja Batista em Rocha Miranda, perto de uma favela até, e fomos àquela igreja onde um amigo nosso seria ordenado naquela tarde. Ao chegar lá, ele convidou um pastor, já bastante idoso, com seus quase 80 anos de idade, e pronto, ele conhecia, nós não conhecíamos, eu nunca tinha ouvido falar desse pastor, e quando ele entra na sala onde nós estávamos para orar, pede para ele orar, e eu olho para a cara dele, e o meu julgamento foi, hoje o sermão vai ser chato. Hoje o sermão vai ser chato, vai ser longo e chato. Meu Deus do céu. E eu, na minha cabeça, recém-formado então, quando a gente é recém-formado em qualquer coisa, a gente acha que sabe tudo. Né? A gente acha que sabe tudo. E então, assim, eu estava ali, é igual a gente que é formado em direito, quer processar toda a gente, quer exigir os direitos, não sei o que lá. Quando eu fiz direito era assim, todo mundo, não, mas eu não sei o que, eu sou um operador do direito, né? Assim, e tal. E na teologia não é diferente, somos arrogantes, somos Raabe. E no meu coração, eu estava assim, vai ser um sermão chato, o que esse homem tem para falar? E eu na minha cabeça fiquei com aquilo. Cantamos os louvores e eu na minha cabeça, meu Deus, agora vai vir. Como é que vai ser isso? E aí, o homem começou a pregar. Gente, pensa numa pessoa
que ficou pedindo perdão a Deus durante todo o tempo do sermão. Uma palavra profunda, bíblica, aquela espada de dois gumes que atravessou o coração, que trouxe, e a palavra foi exatamente para humildade, para caminharmos com os olhos em Cristo e com os joelhos no chão. Aquilo mudou a minha forma de pensar. E eu tive que pedir perdão a Deus milhares de vezes. Eu nunca pedi perdão para Ele, porque Ele já morreu também, né? Mas eu não tinha falado sobre isso. Foi só no meu coração. E eu pedi perdão para Deus. Quantas vezes nós somos assim? Olhamos para o outro e julgamos. Julgamos o livro pela capa. Ontem falávamos sobre isso, né? Ontem fomos participar de um casamento e pronto. O pessoal até falou que eu estou no fim de semana da crise, né? Com blazer, né? E aí vim com a gravata, com fato, aquela coisa toda. E toda a gente, nossa, tal, o quê? Eu falei, mas já reparou que quando nós estamos, os homens em especial, com fato, e vamos a um estabelecimento qualquer e falamos alguma coisa, a forma das pessoas reagirem é diferente. A maneira como nós nos vestimos impõe no outro um comportamento. É ou não é? Eu já tive isso imensas vezes. E nós muitas vezes julgamos o livro pela capa. Nós não olhamos a miséria pelo coração. Nós olhamos a beleza falsa muitas vezes, superficial muitas vezes, com o coração. Aí a palavra de Deus vai nos dizer, cadê aqui? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Gente, as misericórdias do Senhor se renovaram nesta madrugada, amém? É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos e temos miséria na nossa vida. Nós erramos, nós pecamos em pensamento, em omissão, em ação, em comportamentos. Entretanto, o Senhor renova as suas misericórdias e Ele continua a vir até nós. A fé move a vida. Deixemos a arrogância de lado. Porque eu sei, porque eu fiz, porque eu conheço. Quantas vezes nós já fizemos coisas e hoje não fazemos? Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é essencial à fé. É o que hoje vimos no estudo bíblico. Essencial e o que é periférico. As grandes brigas e lutas nas igrejas, em geral, não são por aquilo que é central. É por aquilo que é periférico. Que não faz muita diferença. É aquela cena que nós falamos, por exemplo, pode ter bateria? Não pode ter bateria. Ter bateria mais santo, ter bateria menos santo. Porque nós vamos fazer tal coisa ou não. Gente, isso não é central à fé. Outro ponto da fé de Raabe é a obediência. Olha só o que a Bíblia diz. Quando invadirmos na sua terra, amarre este cordão vermelho na janela onde você nos fez descer. Raabe respondeu, eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Gente, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é obedecer. Mais uma vez eu vou dizer aqui, quem tem filhos, ou quem já viu criança, já viu que para obedecer tem que falar quantas vezes? Incontáveis vezes. Ou seja, nós temos que ensinar e falar e repetir e dizer, continua a fazer. Agora, para fazer o que não presta, para fazer o que é errado, alguém precisou ensinar? Nem precisou ensinar. E se viu uma vez, já repete. Ou seja, obediência é alguma coisa mais difícil. Lembra do primeiro pecado da humanidade? O primeiro pecado da humanidade tem a ver com o quê? Com desobediência. De todos os frutos do jardim poderão comer, menos desse. E qual foi o único que a mulher foi lá comer? A mulher não, o casal. Porque estavam juntos. E os dois comeram. Então assim,
A obediência não é alguma coisa natural nossa depois que o pecado entrou na história. Por quê? Porque nós somos desobedientes. Parece que é bonito ser subversivo. Eu tinha um amigo, por exemplo, na faculdade de Direito, que eu fazia grupo com ele. Eu odiava fazer grupo com ele, mas eu sempre fazia grupo com ele. Eu acho que aqui ninguém mais queria fazer grupo com ele e pronto, talvez comigo também. E aí íamos lá fazer o grupo. E sabe aquela pessoa que assim, éramos 4, 5 normalmente no grupo, fazíamos todo o trabalho, no final, agora a gente vamos fazer a conclusão a ele. Mas eu não estou de acordo. Com o quê? Com o primeiro ponto. Fogo. Se não dá. E aí tínhamos que rever tudo desde o início. Sabe, eu falei, por que não falou durante o processo? Né? Por que não falou lá? Mas nós temos isso. A questão é, muitas vezes, nós queremos achar que temos um glamour em ser desobedientes, em quebrarmos regras. Sabe aquela coisa, é tão gostoso. Regras foram feitas para quê, gente? Para serem quebradas. E sabe o que acontece? Há consequências. Há consequências. Muitas vezes para nós, muitas vezes de imediato, muitas vezes a posteriori, e muitas vezes a consequência não é para a gente, é para os outros que estão ao redor. Obediência é algo que é caro. Sabe, quando a gente fala de fé, estamos a falar de obediência. A fé de Raabe não era só fé, uma crença numa força superior. Não era só uma questão de eu vi e eu admiro. Por exemplo, quando Jesus estava na terra, muitas pessoas admiravam Jesus. Admiravam Jesus. Jesus era alguém que eu imagino era admirável. Mesmo quem não concordava com ele falava, uau, que palavra, que presença que esse homem tem. Só que o que esse processo nos ensina é que não basta apenas isso, era preciso uma oferta de salvação. Repara aqui que Jericó, o texto bíblico vai dizer, Jericó estava condenada. Jericó estava condenada, ia cair, era tudo ou nada. Essa mulher agora então podia ter essa confiança, ela estava perdida e ela diz, eu quero salvação, não apenas para mim, mas para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. Eu quero que a minha família seja salva. E se nós formos olhar isso num olhar espiritual, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas a Bíblia também fala que nós podemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O cordão vermelho traz um símbolo muito interessante. O cordão vermelho que ela tinha que amarrar lembra-nos também de quando o povo teve que sair do Egito a correr e tinham que fazer o que nos umbrais das portas? Quem queria ser salvo? Pintar com o sangue do cordeiro e toda a gente ficar onde? Dentro de casa. E o anjo da morte então pularia por cima. Pasquê, que é passar por cima, pular. Daí a palavra Páscoa. É interessante isso. Quando vamos para o Novo Testamento, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, aquele que está em Cristo está salvo. É que nós falamos aqui, um tipo, ou seja, aponta para lá. João capítulo 15, versículo 14, diz assim, Raabe tinha levado os espiões do terraço, perdão, esse eu não pus aqui? Não pus, então eu vou dizer aqui. Vocês, diz Jesus, João capítulo 15, versículo 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. A amizade que Jesus propõe está ligada diretamente com obediência. Então, uma das características da fé dessa mulher é uma fé obediente. Obediente. Vamos obedecer ao Senhor? Vamos fazer uma experiência. Obedece a Deus durante uma semana, um mês. Obedece. Mas eu não concordo. Mas obedece. E vamos ver os resultados disso. Eu me lembro do meu pai, quando eu era criança, que alguma fala que me deixava muito, muito nervoso, que era assim, esquece o que você sabe e faz o que eu estou mandando. Alguém já escutou isso do pai?
né? Esquece o que você sabe, faz o que eu estou mandando. E eu não tinha noção do que ele estava a falar. Num primeiro momento, aquilo me trazia raiva, aquilo me trazia... Como? Porque a nossa arrogância, a nossa Raabe interna, né, quer sair. E aí eu tinha duas opções: ou desobedecia escondido e tinha as consequências, ou enfrentava o pai e tinha as consequências também. E quantas vezes eu aprendi que era melhor obedecer do que esconder, ou desobedecer, ou dar a volta, ou enfrentar, porque eu não tinha força para isso. A fé obediente move a vida. E por último, quinto elemento dessa fé, ter muito mais talvez, leiam e releiam esse texto, então muito mais coisas, mas esses 5 eu quero trazer. A outra é atitudes coerentes. A fé desta mulher traz e trouxe para ela atitudes coerentes. Ela vai fazer coisas que ela não faria normalmente. Hoje falamos sobre fé e obras, não é? E é interessante porque Paulo é conhecido como aquele que defende a fé, ou seja, a graça, a salvação é pela fé. E é verdade. Mas Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Então, as obras também fazem parte. Aí, peraí, mas quem está certo? É Paulo ou é Tiago? E nós vamos perceber que não há nada contra, porque uma fé que não tem obras sequer nasceu. Porque a consequência de uma fé em Deus é, naturalmente, obras que vão refletir essa fé. Então, Tiago desafia: mostra-me a tua fé sem obras e eu vou mostrar a minha fé através das obras. Não que as obras sejam o ponto de partida, mas é a chegada. Ou seja, nós vamos abençoar os outros. É engraçado isso. A Raabe, ela lembra que a igreja cristã primitiva, né, como a igreja cristã primitiva, um exemplo aqui de fé. A sua atitude, a sua coerência. Uma das coisas que nós hoje temos de maior crítica a nós cristãos é a incoerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Ah, nós dizemos isso, mas fazemos outra coisa. E isso tem tirado de nós, da igreja cristã evangélica, vamos falar do nosso caso, tem tirado de nós a autoridade. Então queremos ser coerentes, queremos ter fé, sejamos coerentes. Vamos viver a fé como ela é, simplicidade, sabe? As referências que nós temos no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, vai dizer assim: foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Lembram do texto depois lá em Josué, que o povo vai ser levado para Jericó. Jericó tinha uma muralha muito alta, profunda, larga, 2 muralhas concêntricas. Semana passada falamos sobre isso com mais detalhes. Era intransponível, ninguém nunca tinha atravessado. E aí, a instrução é: o povo vai dar, durante 7 dias, vai marchar em volta da muralha. E no 7º dia, vai fazer 7 vezes e vai dar um brado. Os estudiosos, os cientistas, vão dizer que, enquanto o povo marchava ao redor da muralha, aquilo foi causando vibração, retumbância, e aquilo foi causando um amolecimento dos fundamentos. E no 7º dia, quando deu as 7 voltas, e quando eles gritaram, o poder do som, da vibração, fez com que aquelas muralhas caíssem. Bom, essa é uma explicação científica. A questão é: Deus pode usar a vibração? Pode, Ele conhece tudo. Ele pode usar esse poder da retumbância? Claro que pode. Agora, o povo sabia que ia acontecer aquilo? Então pronto. A fé está naquilo que nós não vemos, mas cremos. Porque se nós tivermos que ver para crer, como Tomé teve que fazer, talvez não seja fé. E olha que eu queria ter a fé como a de Tomé, pelo menos. Porque às vezes nem como Tomé somos. Não é? E é engraçado porque aquele texto diz que eles marcharam ao redor
e as muralhas vieram ao chão, porque eles confiaram no que Deus havia dito. Então, lá no Novo Testamento vai dizer, foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Coerência, obediência, sinais de fé. E ainda o texto de Tiago, o próprio Tiago vai citar Raabe, vai dizer assim, foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez, portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. O que nós entendemos aqui é que a fé viva produz atitudes coerentes. Coerência naquilo que fazemos, naquilo que falamos, na forma como trabalhamos. Como temos trabalhado? Como temos estudado? Quais são os objetivos da nossa vida? Deus está nesse processo? Porque muitas vezes nós fazemos planos, mas Deus não está na equação. Deus não está na equação. Eu não estou a falar da igreja. A igreja é a família de Deus. É onde nós nos alimentamos, nos apoiamos, oramos uns pelos outros, crescemos, aprendemos. A igreja é plano de Deus também. Mas eu estou a falar do próprio relacionamento com Deus. Se nós olharmos as Escrituras, vamos aprender isso. Raabe, ela não esperou as muralhas caírem para poder crer. Ela creu e foi salva da queda das muralhas. Nós precisamos dar passos de fé. E eu quero desafiar a cada um de nós, neste ano, a darmos passos de fé. Baseado nisso, nessas características da fé dessa mulher. Existem outras, mas essas que examinamos. É uma fé o quê? Racional. A razão não é inimiga da fé. É também sobrenatural. Porque quem não crê no sobrenatural, se calhar, ainda não conhece o poder de Deus. Crê na misericórdia de Deus. Deus olha para cada um de nós com misericórdia. Nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia. Quarto, uma vida que é vivida em obediência. Difícil. O povo de Israel era conhecido como um povo de dura cerviz. Dura cerviz é aquela pessoa que não agacha, não abaixa, não se curva. E quinto, atitudes coerentes. Que a nossa vida no dia a dia seja coerente. Vamos falar de fé, vamos viver a fé. Vamos falar de amor, vamos viver o amor. Vamos falar do perdão, vamos viver o perdão. Harmonia, vamos falar da harmonia em casa. Vamos buscar isso, vamos viver em harmonia em casa. Há tanta coisa que nós falamos e até acreditamos, mas não vivemos. A coerência é o último elemento dessa fé. Pecado gera morte, fé gera vida. E que Deus possa nos abençoar nesse novo ano. Atenção para o novo. Atenção para o que Deus quer fazer nesse novo ano nas nossas vidas. Amém? Estejamos abertos. Pode fechar os seus olhos. Ó Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, porque, como Raabe, muitas vezes somos uma tempestade, somos arrogantes, queremos provar o nosso ponto a qualquer custo. No entanto, ó Pai, o Senhor nos convida para um relacionamento, para fazermos parte de uma família. E assim, ó Deus, a nossa fé, ela precisa ser racional, sim, nós precisamos constatar, precisamos ver o que o Senhor tem feito na nossa vida. Precisamos examinar as Escrituras, precisamos usar a razão, porque o Senhor nos fez assim, racionais. Mas também, ó Deus, precisamos ser e acreditar no sobrenatural, aquilo que o Senhor faz além do que podemos ver com os olhos humanos.
é o sobrenatural, ó Pai, é aquilo que nós não explicamos, são milagres, são mudanças de vida, mudanças de paradigma, corações transformados. Ó meu Deus, quando olhamos para as nossas vidas, queremos ter uma vida que vive a misericórdia do Senhor, a obediência e a coerência. Meu Deus, que possamos levar essas palavras dos nossos corações e viver isso. Razão sobrenatural, que isso seja marca nas nossas vidas. Misericórdia, Pai. Obediência, Pai. Coerência. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode ficar em pé nesse momento? Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos glorificar o nome do nosso Deus nesse momento. Eu quero desafiar a todos aqui que enquanto cantamos esta última canção, que possamos fazer uma breve reflexão, análise daquilo que temos vivido. Como está a nossa fé? Somos como Raabe, arrogantes, tempestuosos? Queremos ser transformados? O sangue de Jesus pode transformar e salvar. Então que vivamos esses 5 elementos: razão sobrenatural, mais o que? Misericórdia, coração, mais o que? Obediência e coerência, todos os dias. Consistentes, né? Que Deus assim nos abençoe. Louvemos ao Senhor nesse momento. Mas nada encontrei. Canções tão vazias, tesouros que um dia acabarão. Mas tu vieste, me trouxeste para perto. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas.
não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar onde a sua graça não me encontrará. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, torna o luto em festa, da vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz
faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Amém. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo isso, pelo que o Senhor faz. E pedimos a Tua bênção para que possamos agora, ao sair daqui, sairmos por uma nova semana, Pai, focados em viver esta fé coerente, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e somos enviados pelo Senhor, por este mundo, para levar a boa notícia de Jesus. No nome dele nós oramos. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe.